Jonas recebeu uma ordem de Deus: vá a Nínive e pregue. Porém, Jonas fugiu, foi engolido por um peixe. Depois de 3 dias, obedeceu, pregou, e a cidade inteira, a capital do império mais violento da época, se arrependeu. Vitória absoluta, final feliz. Certo? Jonas saiu da cidade, sentou numa colina e pediu a morte. E disse: tira a minha vida, Senhor. Melhor me é morrer do que viver. O profeta que viu o maior avivamento da história queria morrer. Isso não é teologia, isso é estrutura humana. E venha uma abertura de ferida nesse cenário. Por que Jonas quebrou? O texto é claro. Eu sabia que tu és Deus misericordioso. Por isso fugi para Tarsis. Jonas não fugiu por medo do fracasso. Fugiu por medo do sucesso. Ele sabia que Deus perdoaria Nínive. E ele não queria que Nínive fosse perdoada. Essa é a ferida. Tem cristão que não quer que Deus perdoe o outro lado. Quer que Deus castigue o outro lado errado, o partido errado, a ideologia errada. E quando o sol nasce sobre o justo e injusto, a fé desaba. Porque não era a fé, era a projeção. E essa projeção ela tem uma raiz. O mecanismo é exatamente o mesmo de Jonas. Quando a vaidade fala intelectualmente do homem moderno, o ser humano não quer um Deus soberano. Ele quer um Deus que referende as suas escolhas, um Deus que vote no seu candidato, um Deus do seu lado da timeline. Quando Deus age diferente daquilo que você pensa, daquilo que você almeja, daquilo que você pensou sobre o futuro, quando ele abençoa o outro lado, perdoa o oponente, chove sobre a terra do adversário, a fé entra em crise. Mas a crise não é com Deus, é com o ídolo que você chama de Deus. A fé instrumentalizada é a forma mais sutil da idolatria. Você não adora a Deus, você adora o que Deus pode fazer por você, inclusive eleger o teu candidato. E quando ele não faz, você troca Deus, ou abandona a fé, abandona a sua igreja. E nesse contexto, Jonas queria morrer. O cristão contemporâneo desinstala a Bíblia e instala um cinismo. E aí vem o ponto de ruptura. A pergunta que Deus faz a Jonas é totalmente devastadora, confronta Jonas. E ele diz: é razoável essa tua ira? Não é você está errado. É isso, e isso te parece razoável. Deus não defende a razoabilidade de Jonas, mas também não condena ele. Ele só expõe. O ponto de ruptura é quando você percebe que a sua indignação com Deus não é santa. É humana, é pequena, é política, é pessoal. Você não está bravo porque a justiça foi violada. Você está bravo porque o controle foi perdido. Deus perdoou Nínive e Jonas não suportou. Não porque Nínive fosse imperdoável, mas porque Jonas achava que decidia quem merecia o quê. E aqui vem um ponto para mim, para você, de disciplina. O que forma um cristão que não surta quando Deus age fora daquilo que você planejou, aquilo que você tinha no seu script, aquilo que você imaginava para o futuro. Primeiro, admitir que o adversário político também respira o ar que Deus dá. E isso não é covardia, é teologia. Segundo, separar o eterno do eleitoral. A salvação não vai sair da urna, nem em 2026 e nem nunca. Terceiro, silenciar antes de militar. Jonas falou demais com Deus, mas só ouviu a resposta quando parou de argumentar. Com esse rol de situações, vêm as consequências e a prática. O que muda quando você larga o controle? O que acontece quando você larga o controle? Você para de tratar Deus como um gerente de campanha e volta a tratá-lo como Deus. A fé
deixa de ser um instrumento e volta a ser a intimidade. A pergunta latejante não é sobre o Brasil, não é muito menos sobre a política de 2026. Deus perdoou Nínive, Deus perdoa o outro lado, Deus perdoa o candidato que você odeia, o que você não gosta, que você não vai votar nele. E se isso te incomoda mais do que te alegra, talvez o problema nunca tenha sido a fé que você perdeu. Talvez o problema seja o controle que você nunca teve. Meu nome é Elton Muniz e isso é o Tom Profundo.